aquele que não gosta de mudanças em relação ao que é habitual ou tradicional. Essa, claro, é uma definição um pouco superficial, mas é a base de quem se considera um conservador, que é estar apegado ao que realmente funciona e ser um tanto quanto cauteloso ao implementar uma mudança nos seus costumes. Muita gente acha que o conservadorismo é uma ideologia a ser seguida, mas na verdade a palavra conservador não passa de um adjetivo, uma característica do indivíduo. Mas o que nós vamos tratar aqui é a aplicação do conservadorismo na política. E a pergunta mais importante: o que os conservadores querem conservar? Qual é a proposta conservadora? E a resposta é simples. Os conservadores acreditam que já existe uma ordem de princípios pré-estabelecida a ser preservada, que foram experimentadas no passado e deram certo, e consideram que revoluções que implementam valores perigosos de uma forma tão truculenta em uma sociedade não são bem-vindas. Porque a história mostra que as grandes revoluções que tentaram embutir valores desconhecidos em uma sociedade de maneira tão truculenta resultaram nos maiores homicídios em massa da história. Eu espero que você tenha pelo menos entendido mais ou menos o que seja o conservadorismo, mesmo que de uma forma tão resumida. Mas eu não quero me estender muito na explicação porque não é o foco desse vídeo. Então, se você quer se aprofundar no assunto, dá uma pesquisada aí depois para entender melhor, porque é um tema muito amplo. Mas então, quais são as razões pelas quais eu acredito que seria interessante que você se tornasse um conservador? Razão 1. Conservadores prezam pela religião e valores morais. O Brasil é formado por cerca de 80% de pessoas que se consideram cristãs, mas muitas ainda acham, mesmo em pleno século XXI, que dá para conciliar a religião com as doutrinas marxistas. Eu já fiz um vídeo abordando essa questão e o link vai estar na descrição, mas só para resumir. O próprio idealizador do comunismo, Karl Marx, pensava que a religião era um atraso, que foi inventada pelo homem para manter as pessoas na pobreza com a promessa de que no futuro teriam vida eterna. Essa era a opinião do cara, então não dá para ser cristão e marxista. Me desculpa, mas não dá. Já o conservadorismo, por outro lado, adota a religião judaico-cristã como fruto de sabedoria e princípios morais a serem seguidos. Por isso, se você se denomina cristão, esse é um dos motivos para você ser conservador. 2. Conservadores prezam pela liberdade. O conservadorismo se apoia essencialmente na liberdade individual, sem interferências do Estado na vida das pessoas ou no hábito delas. Aí você pode vir me falar de ditadura militar, não sei das quantas, mas o que houve naquela época foi um caso à parte, em um contexto totalmente antagônico. E eu penso em expor minha opinião sobre o assunto em um próximo vídeo, então fiquem atentos. Mas retomando o raciocínio, do conservadorismo, a liberdade e a propriedade privada estão interligadas. E diferente do socialismo, do conservadorismo o mérito é um dos maiores motores de uma sociedade. 3. O conservadorismo é a maior arma que temos contra o marxismo. Se você quer derrubar um inimigo tão poderoso quanto as ideologias do marxismo, você não pode ter apenas a questão econômica como fundamento. Pois em um cenário comunista, a economia é só um dos pontos corrompidos. Mas a questão é que o marxismo vem para derrubar todas as bases da civilização ocidental, implementando outros valores morais e uma filosofia completamente pervertida. Então não dá para combater um inimigo desses apenas com a tese econômica, pois aí, meu amigo, a derrota é certa. Então, se você tem alguma crítica ou sugestão para fazer, o seu espaço é nos comentários. Mas não esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E eu fui! Quando me veio na cabeça a ideia de fazer esse vídeo, eu logo peguei meu livro de Sociologia da época do ensino médio, só para dar uma relembrada mesmo do que era ensinado na sala de aula no meu tempo de escola pública. Aí comecei a folhear o livro. Deu outra. O tanto de doutrinação escrita naquela merda não é brincadeira. Aí logo me veio na lembrança aquela professorazinha, socialistinha, que só falava merda. Eu acho que você que estuda ou já estudou em escola pública deve se identificar com tudo isso. Só que eu, na minha época de escola, era um bobão.
como são hoje, né, a maioria dos estudantes de escola pública. Eu não me interessava por política. Imagina por ideologias tão complicadas de se entender. Só que eu não me culpo, já que o ensino hoje nas escolas públicas brasileiras são um verdadeiro lixo. O Brasil ocupa as piores posições em todas as áreas do conhecimento. E para piorar, no mandato da ex-presidente, o Brasil ostentava o slogan de Pátria Educadora. Parece até brincadeira. Em um país onde os estudantes saem da escola sem saber resolver simples equações de primeiro e segundo grau, sem saber formar uma frase sem erro de ortografia, não é à toa que os estudantes saem da escola como completos analfabetos funcionais. Agora, só para dar uma contextualizada. Já não basta a maioria dos estudantes brasileiros serem verdadeiros idiotas, a escola, como instituição de ensino, ainda é usada como instrumento para doutrinação ideológica. Agora me diz, é ou não é para ficar revoltado com uma coisa dessas? Pelo amor de Deus, gente. A realidade é que a esquerda quer implementar na cabeça de todo mundo que é a solução para todos os problemas do mundo. Mas, apesar de todas essas ideologias estarem travestidas de bons princípios, a realidade é que ela vem para destruir todos os verdadeiros valores que constituem a civilização. E a melhor forma deles conseguirem fazer essas, entre aspas, revolução é colocando doutrinas perversas na mente dos jovens de hoje. E doutrinas perversas, leia-se marxismo cultural. Então dá para entender a imundície que nós estamos inseridos? A partir do momento que o pensamento esquerdista dominou as escolas, as doutrinas deles são verdades absolutas. Eu duvido você achar isso do extermínio que os países socialistas provocaram no passado. Tudo isso para introduzir um governo totalitário que oprime quem não concorda com o sistema e mata de fome todo o resto. Porque o socialismo e o comunismo são doutrinas que vão contra a própria natureza do ser humano. Eu duvido você achar em seu livro de sociologia os diversos pensadores que refutaram e desbancaram todo o pensamento de Marx. Sabe por que você não vai achar? Porque Marx é o inventor de todas as ideologias de esquerda. E claro, se eles apresentarem refutações ao marxismo, todas as ideologias de esquerda caem por terra. E se todas as ideologias de esquerda caírem por terra, partidos de esquerda caem por terra. Aí já viu, né? Caso você tenha alguma crítica ou sugestão para fazer, o seu espaço é nos comentários. Mas não se esqueça de dar um like no vídeo e de compartilhar ele com seus amigos. E até o próximo vídeo. Eu fui. Considerar que o indivíduo um breve esclarecimento aqui de antemão, já que o tema desse vídeo é muito delicado. Então antes de você vir me xingar aí nos comentários, eu quero que você saiba que a minha única pretensão com esse vídeo é desmistificar esse estereótipo de fascista que os esquerdistas costumam atribuir à direita sem nem saber do que se trata o fascismo. Mas caso você discorde do meu ponto de vista,
Fique à vontade para comentar aí embaixo, mas claro, de forma respeitosa. E lembrando, caso você me venha com ofensas pessoais, infelizmente eu não terei outra escolha a não ser bani-lo do meu canal, beleza? Dito isso, então vamos focar agora no tema do vídeo, bora! O fascismo era de direita? Quem defende posições políticas conservadoras ou liberais é fascista? Eu pergunto isso porque eu nunca vi em toda a minha vida deturparem tanto o significado de uma palavra como fazem hoje em dia com o fascismo, que até já se tornou uma estratégia da esquerda, que é exatamente pegar algum acontecimento negativo do passado e tentar relacioná-los com quem discorda das suas ideias. Só que isso nem me impressiona mais, dado o baixo nível de inteligência dos esquerdistas, né? Mas primeiro, para saber se realmente você que se considera alguém da direita é um fascista, você deve saber, obviamente, o que é o fascismo. Então, de uma forma bem resumida, o fascismo surgiu como um movimento político em 1919 e fundado na Itália por um camarada que tinha por nome Benito Mussolini, que com certeza você já deve ter escutado falar nas aulas de história, né? O fascismo se tornou um partido a partir de 1921 e defendia primordialmente um regime de viés autoritário, com um Estado muito intervencionista tanto na economia quanto nas questões comportamentais. Ou seja, de uma forma simplificada, o fascismo nada mais é que um movimento antiliberal que busca suprimir as liberdades individuais da população e, nas próprias palavras de Mussolini, ele define o fascismo nessa frase: tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Agora que nós já sabemos do que se trata o fascismo, falta saber uma coisa: o que é ser de direita? Basicamente, ser de direita é considerar que o indivíduo tem o direito de usufruir da liberdade econômica, da religião e de valores morais, sem que o Estado interfira em hipótese alguma nessas liberdades básicas de todo cidadão. Então, repetindo para ficar bem claro, ser de direita é considerar que o indivíduo tem o direito de usufruir da liberdade econômica, da religião e de valores morais, sem que o Estado interfira em hipótese alguma nessas liberdades básicas de todo cidadão, entendeu? Agora eu quero que você preste bem atenção. Quais semelhanças podem haver entre um movimento político que tem por doutrina um Estado muito intervencionista nas liberdades econômicas como o fascismo, com o que defende os liberais e conservadores? Me diz, o que tem a ver um com o outro? Pelo amor de Deus, né? É só fazer uma consulta rápida para perceber que o fascismo nunca foi um movimento de direita. E que pessoas que se utilizam desse argumento para tentar deslegitimizar os conservadores e liberais não merecem crédito algum. Pois isso é uma mentira, é falta de ética. E para falar a verdade, pela influência que o socialismo tem no Brasil, eu esperava argumentos melhores dos esquerdistas. Porque chamar os outros de fascistas em nenhum momento levanta a moral de vocês. Pense nisso. Eu vou ficando por aqui. Caso tenha gostado desse vídeo, deixe o seu gostei e se inscreve aí para ajudar o canal a crescer em relevância aqui no YouTube. E se por acaso você tem alguma crítica ou sugestão para me fazer, comenta aí embaixo, pois isso me ajuda muito a saber a opinião de vocês que assistem os vídeos. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui! Qual a diferença entre o socialismo e o comunismo? Este ótimo tema do vídeo de hoje é uma sugestão dos seguidores aqui do canal, Zani Cristo e do JGG1432. Então muito obrigado aí a vocês dois pela ideia e um salve especial aí pra você, Zani, pois eu vejo que você comenta em praticamente todos os vídeos, cara. E aproveitando o embalo aqui, eu queria dizer pra vocês que acompanham os vídeos que eu tô ligado em todo mundo que comenta aí nos vídeos, beleza? Até porque o canal ainda é pequeno, então eu leio e tento responder todos os comentários de vocês individualmente. Aí dá pra ver que tem umas figurinhas carimbadas aqui no canal que comentam em praticamente todos os vídeos. E isso é fantástico, cara. Eu quero agradecer de coração a força que vocês estão me dando aqui nesse começo de canal, já que vocês devem saber o tanto que é difícil começar um canal do zero, né? Mas quer saber?
deixa eu parar de enrolação aqui e bora começar a explanação em torno do vídeo de hoje. Bora! Qual a diferença ou diferenças entre o comunismo e o socialismo? Bom, na realidade não existem diferenças essenciais entre o comunismo e o socialismo. E de uma forma bem sucinta, o socialismo é implementado em uma sociedade apenas como uma etapa para se alcançar o comunismo. Ou seja, o comunismo é um estágio mais avançado do socialismo de procedência marxista. Mas no fim, os dois têm os mesmos objetivos, né? Que primeiro é acabar com o capitalismo e segundo, trazer uma falsa ideia de igualdade para todos, abolindo as classes sociais. E detalhe, o comunismo traz sim igualdade, quem disse que não? Mas na prática, o comunismo deixa todo mundo pobre. E antes que eu me esqueça, depois que você assistir esse vídeo aqui, dá uma conferida no meu vídeo com uma analogia do porquê o socialismo não funciona, que inclusive foi o primeiro vídeo aqui desse canal, e além do mais é um reforço a esse vídeo aqui, e o link vai estar na descrição, valeu? Tá, mas em que sentido o socialismo é uma etapa para se alcançar o comunismo? Da forma mais pragmática possível, o socialismo, inspirado nas ideias de Karl Marx, vem disfarçado como um sistema econômico, mas quando os socialistas assumem o poder em determinada sociedade, eles começam a expandir a intervenção do Estado nas liberdades não só econômicas, mas também comportamentais das pessoas, implementando valores completamente invertidos através da cultura, justamente para enfraquecer moralmente a sociedade e por fim abrir caminho para a chegada do comunismo. E o comunismo que por sua vez consegue ser ainda pior que o socialismo. E em um aspecto um pouco mais objetivo, o comunismo nada mais é que uma utopia, idealizada especialmente também por Karl Marx, que veja só, imaginou que um dia poderia existir uma sociedade sem classes sociais, onde todos teriam as mesmas oportunidades e haveria uma igual distribuição dos bens e riquezas produzidas pela mesma. Ou seja, totalmente o oposto do capitalismo. E mesmo que essa pareça ser uma ideia bonitinha de igualdade, Marx esqueceu de uma coisa mas muito simples. Esqueceu que o ser humano possui uma natureza que não permite que tal sociedade comunista possa vir a existir, uma vez que o ser humano usufrui de um instinto totalmente competitivo. E uma sociedade nos moldes comunistas, para a infelicidade de Karl Marx, vai de encontro com a própria natureza humana. E mais uma vez, para a infelicidade dos esquerdistas, uma sociedade comunista é impossível. E mesmo que eu tenha fugido um pouco aqui do assunto principal, só para bater o martelo mesmo e consumar o assunto, em resumo, o socialismo nada mais é que uma etapa para se chegar ao comunismo, com um governo muito autoritário que tem por principal objetivo moldar a sociedade nos moldes marxistas, né? E o comunismo é, por consequência, a fase final das ideias de Marx, onde o capitalismo é completamente extinguido, o Estado não é mais necessário, só que aí já se torna uma utopia e milhões de pessoas tiveram que morrer por causa dessa ideologia maligna. E eu não sei mais como explicar isso, cara, pra falar bem a verdade, porque eu não consigo deixar isso de uma forma mais clara do que já é. Então você já sabe, like se gostou do vídeo, comenta aí embaixo a sua opinião, se inscreve se ainda não for inscrito, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui. O regime militar que houve no Brasil realmente pode ser considerado uma ditadura? Hoje nós vamos falar do período do regime militar no Brasil, que compreende os anos que vai de 1964 até 1985. E este excelente tema do vídeo de hoje foi uma sugestão dos seguidores que estão aparecendo aí na tela. Desculpa, mas eu não vou poder ler o nome de todo mundo. Mas aqui vai meu muito obrigado a vocês, 1, 2, 3, 4, 5, pela ideia. Vocês já sabem, se por acaso você tiver em mente algum assunto que possa render um vídeo, não esquece de deixar o seu pedido aí nos comentários que quem sabe o próximo vídeo possa ser exatamente sobre o seu tema. Então comenta aí embaixo a sua sugestão e bora pro vídeo. Para ser sincero contigo, hoje a minha intenção era de fazer um vídeo somente sobre o regime militar. De falar de uma época onde a família era a base da sociedade, o cidadão de bem era respeitado e o bandido tinha medo da polícia e não o contrário. Entretanto, primeiro eu quero fazer um vídeo tentando desmistificar essa ideia de que o período do regime militar foi mesmo uma ditadura.
E eu acho que vocês já devem ter percebido o tanto que a mídia esquerdista tenta demonizar o período do regime militar só porque o plano da esquerda de transformar o Brasil em um país comunista foi cessado. Mas primeiro, o que é uma ditadura? Da forma mais direta possível, eu vou falar bem devagar para ficar bem claro. Ditadura é um regime governamental onde todos os poderes do Estado estão concentrados em um indivíduo, um grupo ou um partido. O ditador não admite oposição a seus atos e ideias. Possui poder e autoridade absoluta, é um regime antidemocrático que não existe a participação da população. Então, resumidamente, essa é a definição de ditadura. Eu não vou repetir, então se você não entendeu, volta o vídeo aí, pois a definição de ditadura é o mínimo que você deve saber para podermos descobrir se o que tivemos a partir de 64 foi uma ditadura ou não. Então, prosseguindo, que características do regime militar evidenciam que este não foi uma ditadura? Eu sei que na sua escola você deve ter aprendido que o período do regime militar começou quando os militares fascistas derrubaram o presidente democraticamente eleito, João Goulart, através de um golpe militar. E a partir daí assumiram o poder, perseguiram, torturaram e mataram quem se opunha politicamente ao governo militar. Mas espera lá! Nem tudo que a sua professora socialistinha de história te contou é verdade. Eu quero agora que você veja a verdade sobre o regime militar sem o mantra ideológico que existe nas escolas brasileiras. Você sabia que quem cassou o mandato de João Goulart na realidade foi o Congresso? E isso é muito compreensível, uma vez que ele tinha grandes aspirações comunistas e no contexto histórico de Guerra Fria, isso representaria um perigo enorme para o Brasil. E para poder pôr a casa em ordem, e depois de muito apelo da população, os militares assumiram o poder, e detalhe que eles tinham prerrogativa para isso, e prometeram devolver o poder para um civil em questão de poucos meses. Mas aqui nós temos que abrir uma ressalva, que os militares não cumpriram sua promessa de devolver o poder em pouco tempo, e o que era questão de meses se transformou em anos, em 21 anos. E isso, por consequência, acaba diminuindo um pouco a credibilidade dos governos militares, apesar de ter sido um mal necessário. Você sabia que durante o regime militar era permitido um partido de oposição ao governo militar? E vale ressaltar aqui que em uma ditadura de verdade, o governante tem autoridade direta e absoluta sobre os poderes do executivo, legislativo e do judiciário, coisas que não aconteceram durante o regime militar. Você sabia que durante o regime militar, o cidadão de bem se sentia protegido e o porte de armas era permitido? Agora me diz, em que tipo de ditadura a população tem o direito de ter armas? E quanto à questão da tortura, pouquíssimos casos de tortura são comprovados. Mas a tortura só era utilizada em casos extremos. E mesmo que não pareça justificável, aqueles que dizem ter sido torturados não o foram por qualquer besteira, mas sim por atos terroristas. E muitos destes que ameaçavam a ordem nacional, hoje em dia são políticos que a esquerda considera como os salvadores da pátria. E por último, mas não menos importante, em que tipo de ditadura o poder é entregue de volta ao povo de forma tão suave e simples, como foi o caso do regime militar? Você já parou para pensar nisso? E é claro que existem muitas outras coisas que provam por A mais B que o regime militar não foi uma ditadura. Mas eu não quero esgotar aqui totalmente o assunto e nem tornar esse vídeo muito cansativo para você. Então faz o seguinte, deixa o like nesse vídeo se gostou, se inscreve aí para ajudar o canal a crescer em relevância aqui no YouTube, comenta aí embaixo o que você achou, mas de forma educada de preferência. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui. O que é o Foro de São Paulo? Você sabia que existe uma conferência criada pelo PT que reúne praticamente todos os partidos e organizações de esquerda pela América Latina com o propósito de discutir táticas para a implementação dos ideais revolucionários esquerdistas por todo o nosso continente? Bom, talvez você já tenha ouvido falar, talvez não. Mas com esse vídeo aqui, eu vou tentar trazer um apanhado básico do que é esse tal Foro de São Paulo. Pois você, como cidadão de bem, deve saber o mínimo sobre o assunto e entender como e por que o Foro de São Paulo se tornou no maior inimigo do povo latino-americano. Mas antes de começar a discorrer aqui sobre o tema,
Eu quero mandar um salve especial para quem me sugeriu a ideia de falar sobre o assunto do vídeo de hoje. Mas como são muitos nomes, eu vou deixar apenas o print com um comentário aí na tela. Muito obrigado a vocês por me ajudar com os temas e, agora sem mais perca de tempo, bora! Afinal, o que é o Foro de São Paulo? O Foro de São Paulo é uma conferência internacional criada por ninguém menos que Luiz Inácio Lula da Silva, numa parceria com seu grande companheiro cubano Fidel Castro. Só gente boa aí, né? E o foro foi criado ali no comecinho da década de 90, onde o PT e diversas outras organizações criminosas, políticas de esquerda, por toda a América Latina, discutem o progresso do socialismo e novas estratégias para implementar as ideias do marxismo por todo o continente. Agora você deve estar pensando algo do tipo: mas esse tal Foro de São Paulo deve ser um tanto inofensivo, né? Pois muito pouco é falado sobre ele na televisão ou na mídia em geral. Não deve representar um perigo para a nossa sociedade. Mas é aí que você se engana, meu amigo. Pois é aquele negócio. Pouquíssima coisa é divulgada na mídia sobre o que acontece nas reuniões que ocorrem no Foro de São Paulo. Mas ao mesmo tempo é sabido que o Foro de São Paulo é financiado em diversas ocasiões por milionários que simpatizam com os ideais comunistas. Até aí tudo bem, né? Mas o que pouca gente sabe é que é utilizado dinheiro público, ou seja, é utilizado o dinheiro dos nossos impostos para pleitear as reuniões de partidos de esquerda. E tudo isso é deixado debaixo dos panos, fazendo com que pareça que o Foro de São Paulo seja apenas um movimento para discutir ideias. As conferências do Foro de São Paulo ocorrem praticamente todos os anos, reunindo mais de 100 agremiações políticas de esquerda de todo o continente. E além da discussão de táticas políticas para implementar o socialismo por toda a América, o Foro de São Paulo banca e apoia todos os grupos e movimentos que estejam alinhados com as políticas de esquerda, como é o caso do feminismo, dos movimentos revolucionários, movimentos ambientalistas e por aí vai. Além de consentir com os governos autoritários em vigência na América Latina, como é o caso da Venezuela e de Cuba, por exemplo. E tendo o PT como pioneiro, me diz aí embaixo, quanto tempo mais você acha que levaria para o Brasil se tornar uma nova Venezuela, uma nova Cuba, com o PT no poder? E lembrando que o Brasil, com todas essas crises que vem enfrentando, com impostos abusivos, tudo isso é resultado das atitudes inescrupulosas do PT, que simplesmente jogou o Brasil na lama com toda essa política esquerdista, que já ficou claro que não funciona em lugar algum, né? E tá, eu saí um pouquinho aqui do foco do vídeo, né? Mas no fim, tudo isso acaba se encaixando. Todo o culpado por esse atraso no nosso continente, toda essa pobreza existente nos países latino-americanos, todos esses governos autoritários de esquerda que suprimem toda a liberdade do povo, é culpa única e exclusivamente do socialismo. Aliás, dos apoiadores dessa doutrina maldita. Sério, não entra na minha cabeça que alguém em sã consciência e com um pouquinho assim de inteligência acredite que o socialismo possa funcionar. Eu não consigo crer nisso. Então o que nos resta é lutar contra isso. E se você por acaso concorda comigo, o que você está fazendo que ainda não deu like no vídeo, hein? Ora, aproveita e se inscreve aí também para ajudar o canal a crescer em relevância aqui no YouTube. E se você tiver afim, comenta aí embaixo o que você acha. E por fim, como já é de costume, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui. Vocês que assistem aqui o canal com frequência já devem ter percebido diversas vezes que eu me refiro à esquerda e às suas respectivas ideologias. Muitos de vocês, ou acredito que todos vocês que conhecem um mínimo de política, já devem saber o que significa ser de esquerda e a doutrina esquerdista em si, não é? Então, o que eu vou falar aqui, para quem já entende do assunto, vai parecer algo muito óbvio e muito vago. Sim, mas para quem ainda não entende muito bem o que significa ser de esquerda,
esse vídeo aqui pode ser até de bom proveito. E além do mais, eu já tenho um vídeo aqui no canal falando somente sobre a direita na política. Então nada mais justo que eu apresentar o outro lado da moeda aqui, não é mesmo? Eu vou deixar o link do vídeo sobre a direita aí na descrição. E se você tiver a fim de assistir, depois dá uma conferida lá, fechou? Agora vamos para o que interessa. O que é a esquerda? O que significa ser de esquerda? A esquerda é um posicionamento político que vem se alterando constantemente durante a história. Mas, de uma forma geral, a esquerda tem por maior preceito assumir a posição de que é dever do Estado promover na sociedade a igualdade social. Ou seja, os defensores da esquerda têm por maior princípio o apoio incondicional a um Estado interventor na sociedade, principalmente no que consta à economia, aprovando medidas que prejudicam os empreendedores e os mais afortunados e, entre aspas, beneficia os mais pobres para assim gerar na sociedade uma ideia de igualdade e justiça social. Essa é a maior característica e, portanto, a base de quem se diz esquerdista, que é formada essencialmente pelos socialistas e pelos comunistas, que são duas ideologias formuladas por Karl Marx. Sim, aquele mesmo, que foi um dos maiores ícones do pensamento de esquerda pelo mundo. Por ser uma doutrina revolucionária, a esquerda prega por uma mudança radical na estrutura da sociedade para a implementação da sua ideologia, um contraste com o pensamento conservador, que é aquele que nos traz a ideia de que é preciso preservar essa estrutura que sustenta a nossa civilização, pois, como a história mostra, todas as mudanças bruscas e repentinas que aconteceram em quaisquer sociedades sempre culminaram em morticínios e mais morticínios. E por haver esta distinção de ideias entre conservadores e marxistas, que presenciamos diversos atritos entre os defensores das duas ideias. E esse é um dos maiores motivos das tensões políticas que já existiram na história. Dentre os outros diversos princípios que seguem os militantes da esquerda, nós podemos destacar aqui também a posição contrária que eles apresentam pela ideia de propriedade privada, já que, em suma, eles acreditam que todas as riquezas e bens produzidos devem ser igualmente distribuídos e compartilhados entre os cidadãos. O que nos leva a outro item, que já não é mais surpresa para ninguém, né? Que é a aversão que os esquerdistas apresentam pelo capitalismo, acusando o capitalismo de ser o maior culpado pela desigualdade social existente no mundo, e que este é um sistema que oprime e explora os mais pobres. Na minha opinião, essa afirmação é um pouco contraditória, né? Visto que é exatamente em países capitalistas que temos os menores índices de desigualdade de riqueza no mundo. E ainda por cima, são exatamente nos países mais livres economicamente que temos mais prosperidade e um melhor padrão de vida, coisa que não chega nem perto de acontecer nos países com predomínio das ideias e políticas do socialismo e do comunismo. E será que é preciso mesmo falar aqui dos países que aderiram ao socialismo? Quer saber? Deixa pra lá. Hoje eu não tô afim de falar de pobreza, de opressão e das ditaduras comunistas que mataram milhões de pessoas durante os últimos 100 anos. Sério mesmo, como eu já disse em um vídeo passado, a esquerda conseguiu alcançar o patamar de ser a junção mais que avassaladora da opressão, da miséria e da intolerância. E pra mim, você não é obrigado a concordar com isso, mas pra mim, se declarar comunista deveria por si só ser considerado algo tão abominável quanto é hoje como o nazismo, por exemplo. Isso é uma opinião minha, mas fato é que o comunismo, ou o socialismo que seja, não funciona. E você não precisa me xingar aí nos comentários, só aceita que dói menos. E eu vou ficando por aqui. Essa é a hora que você clica aí no botão do like para fortalecer, tá certo? Se inscreve aí para ajudar o canal a crescer em relevância aqui no YouTube. Comenta aí embaixo alguma coisa, nem que seja, sei lá, um "Oi, Lobo". E como já é recorrente aqui no canal, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui. O que é o marxismo cultural? Hoje é o dia de falar de uma coisa que eu já deveria ter comentado aqui no canal há muito tempo.
uma coisa que a esquerda tenta a todo custo esconder e deixar debaixo dos panos, mas que no fim é um fato, indiscutivelmente um fato, que é o plano de poder da esquerda atualmente, o de implantar os seus dogmas em determinada sociedade através da cultura, ou o marxismo cultural. Esse é um assunto muito importante e também muito complexo, que por consequência eu não vou conseguir abordar o tema de forma profunda sem que o vídeo fique muito cansativo para você que está assistindo. Mas o meu maior objetivo com esse vídeo aqui é o de pelo menos te dizer o perigo que é o marxismo cultural. Dito isso, eu quero rapidinho aqui mandar um salve para quem me sugeriu esse tema importantíssimo, que foi o Emerson Pedro, o Naldo Moura, de novo esse cara, o Enzel TV e o Joe Pooper. Muito obrigado pela participação de vocês aí nos comentários e sem mais delongas, bora! O que é o marxismo cultural? Da forma mais clara e objetiva possível, o marxismo cultural é toda a estratégia da esquerda de impor a ideologia marxista em alguma sociedade, não por meios violentos ou à mão armada, não por revoluções bruscas e repentinas, mas sim alterando pouco a pouco os aspectos da nossa civilização, mudando a mentalidade dos indivíduos de tal forma para que no mínimo se torne mais aceitável o advento do comunismo em tal sociedade. Basicamente, esse é o marxismo cultural, que foi elaborado, sobretudo, pelo italiano Antonio Gramsci. Mas como eu já tenho aqui no canal um vídeo inteiro falando somente de Gramsci, depois você dá uma conferida lá para descobrir quem foi o cara, combinado? Mas só para te dar um vislumbre, foi ele quem postulou a tese de que sociedades culturalmente mais fracas são muito mais vulneráveis a presenciar revoluções. E esse é o objetivo do marxismo cultural: modificar sorrateiramente a cultura ocidental, introduzindo valores completamente adulterados e assim enfraquecer por completo tudo aquilo que nós entendemos por bom e correto. Mas o que é essa bendita cultura ocidental que é um empecilho para que o sistema comunista seja implantado, e por isso os marxistas tanto querem derrubar? A cultura ou civilização ocidental é todo o conhecimento, o conjunto de princípios éticos e morais, o arranjo do sistema político, assim como os hábitos e os costumes que caracterizam o povo europeu e aqueles que receberam a sua influência, como é o caso do Brasil. Cultura essa que se fundamenta essencialmente na religião judaico-cristã, no direito romano e na filosofia grega, que são as bases que sustentam toda a nossa sociedade e o convívio entre os indivíduos. E por estar em desacordo com as doutrinas marxistas, aqueles que se intitulam como os comunistas e socialistas buscam destruir essas bases para assim abrir caminho para uma escalada rumo ao comunismo. E como é que eles fazem isso? Sabe toda essa doutrinação nas escolas, essa infiltração das ideias marxistas nas igrejas, essa mídia que tem por via de regra exaltar a esquerda e demonizar a direita? Tudo isso provém do marxismo cultural. E isso não é teoria da conspiração. Isso é um fato. E se você acha que isso é ilusão ou invencionice dos conservadores, você é só mais uma prova de que a esquerda tem tido sucesso no objetivo de imbecilizar as pessoas, pois é visível toda a inversão de valores existentes no nosso país, toda essa falta de senso e de percepção dos brasileiros, de achar que está tudo bem, enquanto na verdade o país afunda cada vez mais num mar de lama, de doutrinas malignas obtendo êxito, e é triste, mas é a realidade. E eu vou ficando por aqui. Você pode perceber que esse assunto é um tanto quanto complexo. E parece que a abordagem aqui do tema tenha ficado um pouco superficial, eu sei. Mas caso você tenha gostado do vídeo, deixa aí o seu curtir e comenta aí embaixo o que você achou, que talvez no futuro eu até refaça esse vídeo de uma forma mais detalhada e mais aprofundada, com melhor qualidade argumentativa, pode crer? Então fique ligado, se inscreve aí se ainda não for inscrito. E como já é de costume, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.
O que foi a Revolução Russa? Com quase toda certeza você já deve ter ouvido falar sobre a Revolução Russa. Mas e aí? Você sabe dizer quais foram as causas e as consequências de tal revolução? Eu posso te garantir que esse é um dos assuntos mais profundos e mais importantes da história humana. Mas, ao mesmo tempo, o tema da Revolução Russa é também um dos temas mais complexos, com muitos fatores históricos envolvidos. Então é óbvio que compreender um tema como esse por inteiro requer muito tempo de estudo, é claro. Porém, eu resolvi trazer esse vídeo para poder justamente facilitar um pouco o entendimento do assunto e a partir daí vocês procurarem se aprofundar um pouco mais nesse tema que eu acredito ser imprescindível que vocês conheçam. É importantíssimo que vocês saibam a desgraça que foi a Revolução Russa, a destruição que ela trouxe através do socialismo, ou seja, a fome e a opressão, que juntas resultaram em milhões de mortes. Números que deixaram o holocausto de Hitler no chinelo, vai por mim. Mas primeiro, como já é de costume, eu vou mandar aquele velho abraço para quem me deu a ideia de falar sobre esse assunto, que foi a Renata Fabre, o Naldo Soviético de novo, o Só Pra Brincar TV e o Steven Lee Krutzis. E sem mais delongas, bora! O que foi a Revolução Russa? Antes de falar da revolução que implantou o socialismo na Rússia, nós temos que falar, é claro, do cenário russo antes de 1917, que foi o ano da Revolução. A Rússia, nos princípios do século XX, vivia em um cenário de completo atraso perante os demais países europeus, principalmente no que diz respeito à industrialização. Além disso, havia também na Rússia um sistema de governo muito pouco democrático, o absolutismo. E no caso da Rússia, o czar, que era a posição mais alta do império, governava com plenos poderes, de forma absoluta. Tudo isso aliado a uma péssima situação em que vivia o povo russo na época, com a maioria das pessoas vivendo nos campos. Esses dois fatores fizeram com que uma forte onda de insatisfação popular crescesse pela Rússia. E é aí que nós temos o surgimento de dois caras que mudariam a história da Rússia para sempre. Só que incrivelmente para pior, acredite se quiser. Eu estou falando de Lenin e de Stalin, que juntos, inspirados pelas ideias marxistas, fundaram um partido socialista na Rússia, prometendo defender os operários da primitiva indústria russa e os camponeses russos. É aqui que temos o nascimento do Partido Operário Social Democrata Russo, que mais tarde iria se dividir entre os famosos bolcheviques e mencheviques. Bom, eu espero que você não tenha se perdido aqui na onda de acontecimentos, né? Mas depois de relatar toda a insatisfação popular, juntamente com o advento de Lenin e de Stalin, que prometiam uma melhora na condição do povo através do comunismo, agora podemos ir direto para 1917, que é o ano do início da Revolução Russa, onde o regime czarista sofre um golpe, tendo o czar Nicolau II e sua esposa sido executados pelos revolucionários, os quais, a partir daí, assumem o poder na Rússia. Essa é o que podemos chamar de primeira fase da Revolução Russa, que pôs fim ao sistema czarista que existia no país há séculos, e dando início a uma turbulenta revolução que podemos dizer que mudou tudo para não mudar nada. Ou melhor, piorou tudo o que já era ruim, pois é justamente com a Revolução Russa e com o advento do socialismo no país, e é aí que temos a segunda fase, ainda em 1917, que toda a liberdade do povo russo, que já era pouca, foi completamente dizimada. Com a implementação do socialismo através do Partido Comunista na Rússia, que logo após a Revolução viria a se tornar e fazer parte da União Soviética, que a fome e a repressão mataram por baixo 30 milhões de pessoas. Eu falei por baixo. Essa é a consequência de um país que recebe os ideais marxistas, não tem outra saída. Aliás, para efeito de conhecimento, foi exatamente com a Revolução Russa que tivemos a criação do primeiro país socialista da história. E os dois amiguinhos citados anteriormente, Lenin e Stalin, foram os dois maiores responsáveis por toda essa desgraça. A ascensão deles como governantes da União Soviética posteriormente trouxe à tona consequências muito negativas, não só para a Rússia, mas também para o nosso planeta,
mas isso já é assunto para um próximo vídeo. E é como eu disse anteriormente, mas vale ressaltar. Esse vídeo foi apenas um resumão básico para quem ainda não tinha o conhecimento do que foi a Revolução Russa. Então, eu me despeço por aqui, mas eu tenho certeza que você não vai sair do vídeo sem deixar o like aí embaixo, não é não? Aproveita e se inscreve aí se você chegou no canal agora, e além do mais, comenta aí embaixo alguma coisa para mostrar que você se interessa pelo assunto, pode crer? E como eu costumo dizer no final dos vídeos aqui no canal, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui! O que é o capitalismo? Agora há pouco eu estava dando uma olhada aqui nos comentários dos vídeos anteriores, procurando algumas sugestões de vídeos que vocês comentam, até que eu me deparo com alguns comentários me pedindo para falar sobre o capitalismo. Eu achei que era perca de tempo falar de um assunto tão batido como esse, já que eu imagino que todo mundo aqui tenha pelo menos uma noção básica do que seja o capitalismo, né? Mas aí eu parei para pensar e um vídeo explicando como funciona o sistema capitalista, até que não seria uma má ideia. Eu posso estar enganado, mas eu acredito que a maioria das pessoas não sabe dizer com 100% de precisão como funciona o capitalismo de fato. E mesmo que pareça evidente que não, alguns chegam até mesmo a acreditar que o Brasil é um exemplo de país capitalista, veja só. Mesmo com esse tanto de intervenção estatal na economia que só fazem restringir a liberdade econômica. Mas tudo bem. Hoje vamos descobrir o que realmente significa o capitalismo, de uma forma pura. Mas antes de discorrer sobre o tema, bora dar aquele salve para quem me sugeriu ele, que foi o Leonardo Lima e o Léo Plays. E sem mais delongas, bora! O que é o capitalismo? De uma forma muito simples, nós podemos definir o capitalismo como um sistema econômico que se apoia na ideia de que os meios de produção e de distribuição devem ser de propriedade privada, com o principal objetivo de se alcançar o lucro. Então, resumindo, é isto. Capitalismo é igual à propriedade privada e a busca pelo lucro. Mas lógico que não se restringe somente a isso. No capitalismo, em sua forma mais pura, o Estado não se intromete em hipótese alguma nas decisões sobre oferta, demanda, preços e por aí vai. O máximo que o governo pode fazer é garantir que essas atividades econômicas ocorram de uma forma segura e assegurar a liberdade econômica dos envolvidos em tais atos. O capitalismo é o sistema econômico que predomina em praticamente todo o mundo ocidental. E é sem dúvidas o maior responsável de todo o crescimento nos países que adotaram este modelo para a economia. Consequentemente, existe um consenso de que o capitalismo é o sistema que mais incentiva o crescimento econômico onde quer que seja empregado. Todos os países que acolheram e acolhem o capitalismo de livre mercado se desenvolveram e se desenvolvem absurdamente em pouquíssimo tempo. Isso é um fato. Não há como negar que o capitalismo seja sinônimo de desenvolvimento. Mas por que será que o capitalismo malvadão, com toda essa busca pelo lucro dos capitalistas opressores, consegue ser o sistema que mais fez o mundo evoluir? Por que será que após o surgimento do capitalismo, a pobreza tem sido reduzida drasticamente e tantas pessoas conseguem usufruir de riquezas? Ora, a resposta é muito simples. O capitalismo é o sistema que melhor representa a natureza e as ações do ser humano. O ser humano, por natureza, é um ser competitivo e com aspirações de almejar a liberdade. E o modelo econômico que melhor proporciona estas coisas é justamente o bom e velho capitalismo. Entenda isso. Modelos que visam uma grande intervenção na economia, como é o caso do socialismo, estão fadadas ao fracasso, porque isso é um atentado a uma das coisas mais básicas de qualquer indivíduo, a liberdade. Bom, e por hoje era só essa mensagem que eu queria passar para vocês. É óbvio que existem muitas outras coisas para se falar sobre o sistema capitalista, mas eu não quero esgotar todo esse assunto riquíssimo em apenas um vídeo. Esse vídeo aqui foi somente uma introdução bem breve sobre os assuntos econômicos que eu pretendo abordar aqui no canal. Então, caso você se interessa por temas voltados mais à economia, me deixe a sua opinião aí nos comentários. Não esquece de clicar no botão do like e se inscreve aí no canal para ficar por dentro de todos os vídeos que serão postados futuramente, pode crer?
Assim você estará contribuindo e muito para o crescimento do canal. Isso faz muita diferença para que eu continue trazendo conteúdo aqui para vocês. E é como eu sempre costumo dizer no final dos vídeos. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui. Quem foi Karl Marx? Depois de tanto abordar aqui no canal as ideologias provenientes das ideias de Marx, e depois de tanto demonstrar os malefícios que os ideais do marxismo trouxeram para o nosso planeta, hoje é o dia de falar justamente sobre a pessoa de Karl Marx. Quem foi esse cara que, através de suas teorias, matou, mesmo que indiretamente, mais do que todas as guerras juntas que aconteceram na história? Teorias estas que são intituladas como revolucionárias, mas, diga-se de passagem, já estão completamente ultrapassadas. Mas ainda assim, influenciam em muito o nosso cenário atual. Mas antes de descobrirmos quem realmente foi Marx, eu quero dar aqui os devidos créditos a quem me pediu para falar sobre ele. Então aqui vai um grande abraço para o Acriano BR, pro Dolinho, pro RM e pro canal Não Sei o Nome. Vocês não fazem ideia a minha satisfação ao ver toda a participação de vocês aqui no canal. Então, sem mais demora, bora! Quem foi Marx? Karl Heinrich Marx nasceu em 1818 no então Império Alemão. Curiosamente, de família rica, Marx nunca precisou trabalhar enquanto criança, coisa que era muito comum de acontecer na época. Ainda na Alemanha, Marx começa a se interessar pela área da filosofia, até que em 1842 conhece um sujeito que iria colaborar ativamente com ele na elaboração das obras que tornariam Marx nesse cara polêmico que todos nós conhecemos. Eu estou falando de Friedrich Engels. Uma vez juntos, Marx e Engels agora estavam unidos no propósito de idealizar a teoria que iria finalmente trazer a igualdade plena para a humanidade. A teoria que iria dar sentido à existência do ser humano, iria trazer a paz e a felicidade, praticamente um paraíso aqui na Terra. Juntos, eles postularam nada mais nada menos que a teoria do comunismo. Uma teoria que no papel realmente é até bonitinha, né? Mas que na prática não funciona. Simples assim. E como eu costumo dizer, a própria natureza do ser humano não permite que uma sociedade comunista seja viável. O comunismo, por si só, reflete plenamente o significado da palavra utopia. Mas para Marx, isso pouco importava. Enquanto o sentimento de revolução estivesse presente na mente das pessoas, pouco importam as consequências. E milhões de pessoas inocentes, infelizmente, tiveram que morrer por causa dessa ideologia idealizada por Karl Marx. Para Marx, o capitalismo é o maior culpado e o principal causador de toda a pobreza e desigualdade existentes no mundo. Na cabeça dele, o capitalismo é um sistema que tem por principal objetivo explorar as massas, e a burguesia se utilizava desse sistema justamente para oprimir os pobres proletários. E de acordo com Marx, a única forma de acabar com toda essa injustiça era somente havendo uma revolução do proletariado, como ele costumava chamar. Outra coisa muito intrigante é que a religião, na visão de Marx, é um dos responsáveis por existir toda essa pobreza no mundo. Sabe por quê? Segundo Marx, a religião traz para o indivíduo uma sensação de conformismo, fazendo com que as pessoas se sintam satisfeitas com a sua situação de pobreza, pois elas encontram na religião uma esperança de vida eterna sem sofrimento. Então, para Marx, a religião é o maior empecilho para que haja uma revolução comunista e, portanto, deve ser extinguida. Durante sua vida, Marx escreveu diversos livros para divulgar os ideais do comunismo mundo afora. Mas 2 desses livros são os mais conhecidos e apresentam as teses que, entre aspas, sustentam praticamente toda a teoria marxista. São eles o Manifesto Comunista, escrito em 1848, juntamente com o já citado Friedrich Engels, e O Capital, que na realidade é um conjunto de livros escritos por Marx entre 1867 e 1894. Estes
São livros que apresentam todo o pensamento de Marx sobre diversos temas, como a economia, política, filosofia, comportamento humano e principalmente o campo social, bem como teses de como uma sociedade comunista funcionaria. Livros estes que já foram refutados por completo posteriormente. Mas mesmo assim, acredite se quiser, ainda tem quem siga as doutrinas completamente sem fundamento desse maluco. Toda a obra e ideias de Marx são denominadas hoje como marxismo, e todo aquele que se deixa influenciar por tais ideias são chamados de marxistas. Bom, particularmente eu não tenho nenhuma raiva de quem se deixa levar por estas ideologias fantasiosas. Eu tenho é pena de quando essas pessoas vierem a descobrir que o ídolo delas, que supostamente lutava a favor dos operários, na realidade nunca pisou o pé dentro de uma fábrica, que o ídolo delas, que imaginava se lutar a favor dos trabalhadores explorados, na realidade nunca trabalhou na vida e ainda por cima era sustentado pela mulher. Imagina quando estas pessoas descobrirem que Marx, que se dizia contra a opressão capitalista e contra a desigualdade, na realidade tinha uma empregada, veja só. Entre outras diversas incoerências de um cara que não vivia nada daquilo que ele pregava. Enfim, como vocês puderam ver, falar das controvérsias da esquerda não é uma tarefa muito difícil. Contradições nas ideologias do marxismo tem de sobra. Mas eu vou encerrando o vídeo por aqui. E o resto vocês já sabem, né? Like no vídeo se gostou, se inscreve para ajudar o canal a crescer em relevância aqui no YouTube. Opiniões, sugestões e críticas nos comentários. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui! Coreia do Norte, Cuba, países do leste europeu, a China e a União Soviética do século XX são apenas alguns exemplos de que o socialismo é sinônimo de atraso e de decadência. Toda a fome, a perseguição e as mortes causadas nos regimes socialistas são a confirmação de que essa é uma doutrina maligna. Provavelmente, os idealizadores do socialismo pensariam duas vezes em propor essa ideologia caso soubessem da desgraça que ela causaria na humanidade. Eu já expliquei diversas vezes aqui no canal como o socialismo surgiu e como ele funciona, ou melhor, como ele não funciona. Hoje eu quero fazer algo diferente. Eu quero vir aqui de uma maneira mais informal um pouco para tentar demonstrar o porquê ele foi criado. O contexto que fez com que algumas pessoas idealizassem a doutrina comunista. O que será que se passava na cabeça de Marx ao propor a teoria comunista? Então bora! Primeiro, para entender a criação da teoria socialista, nós temos que entender um pouco do contexto histórico que vivia a Europa do século XVIII e XIX, que foi o palco para o surgimento de diversas teorias sociais, inclusive o socialismo. Então vamos para a aula de história. Entre o fim do século XVIII e começo do século XIX, nós temos um período na história o qual chamamos de Primeira Revolução Industrial, onde os processos de produção que antes eram arcaicos e ultrapassados por causa da manufatura, agora se tornaram muito eficientes com a invenção de novos métodos de produção através de máquinas. Com isso, a população que praticamente vivia na miséria começou a experimentar um rápido crescimento econômico. O padrão de vida de pessoas comuns melhoraram bastante, pelo menos em comparação com o período pré-revolução industrial. Para quem não sabe, em paralelo eu estou aqui também descrevendo o surgimento de nada mais nada menos que o sistema capitalista. Só que aqui nós temos um problema. Por mais que o capitalismo tenha trazido no início um avanço gigantesco na qualidade de vida das pessoas em geral, havia também uma alta concentração de riqueza em uma pequena parcela da população, geralmente os proprietários dos meios de produção. Ou seja, havia muita desigualdade. A grande maioria das pessoas viviam em situação de pobreza, trabalhavam muitas horas por dia nas fábricas para ter o que comer, e havia uma minoria de pessoas muito ricas. É aqui que surge um tal de Karl Marx. Vendo todo este problema de desigualdade social e econômica, Marx cria uma teoria que resolveria todos os problemas da humanidade. No livro Manifesto Comunista,
Marx e seu amigo Friedrich Engels dividem a sociedade em duas classes sociais antagônicas, a burguesia e o proletariado, e descrevem como a burguesia oprimia a classe operária, e propõem uma solução, que basicamente se resumia em os proletários tomar os meios de produção e acabar com a desigualdade, dividindo igualmente a riqueza entre as pessoas, extinguindo as classes sociais e acabando com o capitalismo gerador de desigualdades. Marx só não contava com uma única coisa. A fórmula comunista que iria revolucionar a humanidade e acabar com todos os problemas do mundo simplesmente não funcionava. Realmente é uma pena Marx não ter vivido o suficiente para ver o fracasso que foi a implantação do socialismo na União Soviética. O fracasso do socialismo chinês que arrebentou a economia e matou milhões de pessoas de fome. O fracasso de Cuba, que vive em total atraso até os dias de hoje. Realmente é uma pena Marx não ter vivido o suficiente para ver com seus próprios olhos como o capitalismo se desenvolveu e ver como o capitalismo melhorou e muito a qualidade de vida das pessoas, através da geração de riqueza e da livre iniciativa. Realmente uma pena. Marx criou o socialismo porque ele via crianças trabalhando em fábricas, porque via pessoas se matando 15, 16 horas por dia para sustentar suas famílias. Só que mais uma vez ele se esqueceu que mesmo antes da origem do capitalismo, isso já acontecia nos campos em larga escala. Crianças já trabalhavam nos campos para ajudar a complementar a renda da família. Se após o surgimento do capitalismo começou a se elevar uma classe de pessoas muito ricas, antes dele, até mesmo os mais abastados eram atingidos pela escassez e pela miséria. Hoje em dia, o socialismo é uma ideologia ultrapassada. Os países que implantaram o sistema socialista estão caindo um a um, ou pelo menos estão aderindo ao capitalismo para não colapsarem. A teoria marxista já foi refutada por inúmeros economistas no decorrer da história. Só que infelizmente muitas pessoas ainda insistem no erro. O erro de acreditar que o socialismo tem alguma chance de funcionar. Mas o incrível é que as pessoas que adoram odiar o capitalismo são as mesmas que usufruem dos privilégios que só o capitalismo pode proporcionar. Vai entender, né? Ainda que no capitalismo haja uma certa desigualdade na distribuição das riquezas, bom, já é melhor do que no socialismo, onde há uma igualdade na distribuição das misérias. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui. No vídeo passado sobre se o Brasil é ou não um país socialista, infelizmente algumas pessoas ficaram em dúvida se realmente o Brasil poderia ser classificado como país socialista. A realidade é que nunca existiu um país plenamente capitalista e nem um país plenamente socialista na história. O que nós tivemos foram países socialistas que não conseguiram extinguir totalmente a desigualdade entre as pessoas e países capitalistas com intervencionismo, mesmo que seja mínimo, do Estado na economia. Ou seja, em nenhum lugar do mundo houve um capitalismo ou um socialismo em sua forma mais pura. E infelizmente, o Brasil, com todo esse intervencionismo estatal, quebra da iniciativa privada e esse monte de programas sociais inúteis, o vídeo de hoje será praticamente a continuação do vídeo anterior. Vocês já devem conhecer o meu ponto de vista sobre esses dois sistemas político-econômicos, né? Porém, hoje eu vou tentar ser o mais imparcial possível. Até mesmo para que vocês tirem suas conclusões por vocês mesmos. Fechou? Hoje eu vou falar sobre as diferenças entre o capitalismo e o socialismo, sem favorecer um e sem desmerecer o outro. Então bora! Encontrar diferenças entre o capitalismo e o socialismo não é lá uma tarefa muito difícil, já que estes são sistemas completamente opostos em suas essências. Tudo que um defende, o outro defende totalmente o inverso. Agora vamos falar um pouco de história. O capitalismo surge na transição do período medieval para o período moderno na Europa, com a substituição dos métodos de troca de mercadorias pelas pessoas para o método de comercialização de compra e venda. Porém, o capitalismo industrial como conhecemos hoje
só teve sua ascensão após o período da Revolução Industrial, onde os processos de produção foram muito intensificados, trazendo um certo progresso econômico para os países envolvidos. Dessa forma, muitas pessoas saíram da extrema pobreza e começaram a experimentar uma melhora na qualidade de vida e muita prosperidade. Mas é daquele jeito, como nem tudo são flores, o capitalismo acarretou uma coisa chamada desigualdade social, onde alguns tinham muito e muitos tinham pouco. Isso gerou muita discussão e revolta na sociedade. Até que um alemão, que tinha por nome Karl Marx, idealiza a ideologia do socialismo. Marx, em seu livro Manifesto Comunista, culpa o capitalismo por toda a desigualdade e opressão existentes no mundo e propõe um sistema que iria dizimar a desigualdade através da luta de classes e coletivização dos meios de produção. Agora vamos para o foco do vídeo, que é citar um pouco das principais diferenças do capitalismo para o socialismo. Vamos começar pelos meios de produção, que no capitalismo é de propriedade privada, pertencentes a investidores. Já no socialismo, os meios de produção pertencem ao Estado. Partindo para a questão da desigualdade social, onde os defensores do capitalismo aceitam ela como natural e até mesmo desejável. No entanto, no socialismo, ela é reduzida até desaparecer. No capitalismo, há o individualismo, para que o indivíduo tenha o livre arbítrio de fazer suas próprias escolhas. No socialismo, há o coletivismo, onde o indivíduo é coagido a obedecer às decisões do grupo. No capitalismo, a produção visa principalmente o lucro e a geração de riqueza. No socialismo, a produção visa somente a satisfação das necessidades básicas da sociedade, com a garantia de que todos tenham pelo menos o mínimo para sobreviver. O mercado determina as prioridades econômicas e produtivas no capitalismo. No socialismo, o Estado planeja toda a economia e dita as regras do mercado, bem como o que deve ser produzido e os preços. Em países com tendências capitalistas, o livre mercado e a liberdade de empreender são a garantia de concorrência pela oferta do melhor produto. Já em países socialistas, o Estado detém um monopólio no fornecimento de determinado serviço ou bem. A liberdade religiosa é assegurada no capitalismo. Já no socialismo, historicamente, os seguidores de doutrinas religiosas são perseguidos. Enfim, essas são apenas algumas das diversas diferenças que existem entre o socialismo e o capitalismo. Eu tentei ser o mais imparcial possível, mas e aí, para você? Qual dos dois é o sistema mais eficiente? O sistema que precisou de ditaduras para ser implementado ou aquele que funcionou perfeitamente através de regimes democráticos? Aquele que entende que a desigualdade é uma característica da natureza humana ou aquele que imagina uma sociedade igualitária através do coletivismo? Seja como for, em outro vídeo eu volto e te mostro como e por que o capitalismo é um sistema melhor do que o comunismo e o socialismo. Mas só para não alongar muito o vídeo, eu vou ficando por aqui. Fica com Deus e até o Próximo vídeo. Fui. Um dos pilares centrais de toda a teoria marxista elaborada por Marx se chama a teoria da exploração, onde basicamente Marx argumenta dizendo que a característica